Doutor João Antônio, tem vinho bom lá? Quanto você tem hoje, Maria? 50. Mas eu tô assim, de 10, 15. Ai, ai. Primeiro vamos para os revisores, Depois o normal. Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária da segunda Câmara. Encontram-se presentes excelentíssimos senhores conselheiros, Marisa Serrano e Osmar Jerônimo, bem como o representante do Ministério Público de Contas, doutor João Antônio de Oliveira Martins Júnior. Todos não estão vindo mais, né, Marisa? Em discussão, a ata número 5 da sessão ordinária da segunda Câmara, realizada no dia 14 de abril de 2015. Os senhores que a aprovam permaneçam como se encontra. Aprovada. Com a palavra, a senhora chefe da Secretaria das Sessões, para a leitura do expediente. Não há expediente a ser lido. Não havendo expediente, com a palavra os senhores conselheiros para a apresentação de proposições. Encerrada a fase do expediente, passamos à fase de julgamento dos processos regulados pela pauta. Inicialmente, nós temos 3 processos com pedido de vista da eminente conselheira Marisa Serrano, solicitado na sessão realizada no dia 14 de abril, sendo os processos os seguintes: 76.005 de 2011, que trata de um contrato de número 98 do município de Rio Verde de Mato Grosso. Processo número 7.802 de 2010, concernente ao termo de credenciamento número 1 de 2010 do município de Sonora. E ainda o processo 6.330 de 2010, contrato número 29 de 2010, também do município de Sonora. Como já foi relatado, eu passo a palavra diretamente à eminente revisora, conselheira Marisa. Excelentíssimo senhor conselheiro Irã, nosso presidente, conselheiro Osmar, doutor João Antônio, procurador de contas, senhores e senhoras. Eu solicitei a vistas a esses 3 processos para melhor análise e apresento o voto revisor divergente ao voto do conselheiro Irã. A divergência recai tão somente na fase da execução financeira, diante do fato de que foram constatados saldos de empenho em todos os processos. Enquanto o nobre relator entende que tal situação é passível de ser julgada regular com ressalva, tenho entendido que o saldo de empenho deva ser anulado ou inscrito em restos a pagar com a devida comprovação nos autos, sob pena de irregular e ilegal. Por isso, considerando que não foram comprovados nos autos a destinação dos referidos saldos de empenho, acompanho o entendimento do Ministério Público de Contas em todos os processos e voto. Processo 6.330 de 2010, da Prefeitura Municipal de Sonora, responsável Zelir Magione, contrato administrativo número 29 de 2010. O objeto é prestação de serviços advogatícios. Pela regularidade e legalidade da formalização do primeiro e terceiro termos aditivos ao contrato administrativo, eu aí voto com o relator. Pela regularidade e legalidade, com ressalva
da formalização do segundo termo aditivo ao contrato administrativo número 29 de 2010, constituindo a ressalva na intempestividade da publicação do extrato em desconformidade com as disposições legais regedoras da matéria, em face da existência de saldo de empenho em aberto e a não comprovação nos autos de sua utilização, anulação ou cancelamento. Voto com o relator. E pela ilegalidade e irregularidade da execução financeira do contrato administrativo número 29 de 2010, divergindo aí do relator. E pela aplicação de multa regimental no valor de 50 ofermes ao ordenador de despesas, senhor Zelir Maggioni, por grave infração à norma legal, também divirjo do relator. Processo 7.802/2010 da Prefeitura Municipal de Sonora, responsável Zelir Maggioni, termo de credenciamento número 1 de 2010. Prestação de serviços médicos e exames laboratoriais. Pela regularidade e legalidade da formalização do primeiro e segundo termos aditivos ao termo de credenciamento número 1 de 2010, eu voto com o relator. E pela ilegalidade e irregularidade da execução financeira do termo de credenciamento número 1 de 2010, em face da existência de saldo de empenho em aberto e a não comprovação nos autos de sua utilização, anulação ou cancelamento, aí eu divirjo do relator, e pela aplicação de multa regimental no valor de 50 ofermes ao ordenador de despesas, senhor Zelir Maggioni, por grave infração à norma legal, divergindo também do relator. E, por fim, o processo 76.005 de 2011 da Prefeitura Municipal de Rio Verde de Mato Grosso, o responsável Mário Kruger, contrato administrativo número 98 de 2011 para aquisição de gêneros alimentícios. Eu voto pela ilegalidade e irregularidade da execução financeira do contrato administrativo número 98 de 2011, em face da existência de saldo de empenho em aberto e não comprovação dos autos de sua utilização, anulação ou cancelamento, aí eu divirjo do relator, e pela aplicação de multa regimental no valor de 50 ofermes ao ordenador de despesas, senhor Mário Alberto Kruger, por grave infração à norma legal, também divergindo do relator. Senhor presidente, em todos os processos aqui relatados, as multas arbitradas deverão ser recolhidas ao acontecer no prazo regimental e o resultado do julgamento será devidamente comunicado às autoridades competentes. Eram essas as minhas posições, senhor presidente. Em discussão, o voto do relator, já apresentado na sessão anterior, e agora o voto sustentado pela eminente revisora. Senhores conselheiros, senhora conselheira revisora, eu entendi muito bem a posição da eminente conselheira Marisa, como sempre, muito preocupada em ter, como diria, coerência nos seus posicionamentos. Já levantei que tem outros processos que Sua Excelência relatou desta natureza e o posicionamento foi idêntico ao hora apresentado. Nesta mesma linha, conselheira Marisa, nós também temos decidido e opinado em dezenas e dezenas de processos dessa natureza, adotando esse posicionamento. Qual seja, se o saldo de empenho não foi anulado e a data deste contrato já ultrapassou o ano letivo, esse exercício financeiro, nós temos adotado essa regra de dizer que o processo é regular com ressalva. Explico por quê. O saldo orçamentário de um processo, ele não se transfere para o exercício seguinte. O balanço orçamentário previsto no artigo 101 da Lei 4.320 é claro. Você apura o resultado da execução orçamentária, tanto do lado da receita quanto do lado da despesa, só que o saldo, diferentemente, se houver saldo positivo, diferentemente do balanço financeiro, que se transfere para o patrimonial, inclusive serve para efeito de recurso quando se vai admitir suplementação, é uma fonte de recurso prevista lá no artigo 43 da Lei 4.320. Diferentemente, o saldo de uma dotação, ela não serve para agregar a dotação da mesma nomenclatura no exercício seguinte. Nós estamos tratando aqui de um processo de contrato encerrado em 2010. Então, qual seria a motivação maior para fazer a restauração, o restabelecimento desse crédito orçamentário que ficou sem ser utilizado, ou a exigência de emitir a nota de empenho? Eu continuo entendendo que isso é uma falha de natureza formal. Aí, tanto assim que a nossa análise demonstrada nas planilhas, nos 3 processos, como bem agora relatou a eminente revisora, a nossa divergência é no sentido de que eu estou opinando que o processo deva ser julgado regular com ressalva pela falta da remessa da nota de anulação de empenho.
E a revisora entende que este processo deve ser considerado irregular e ilegal justamente pela falta de remessa da nota de anulação de empenho. E no processo de Rio Verde tem mais uma divergência, além dessa de regular com ressalva e irregular. É que no que se refere à aplicação de multa ao gestor anterior. Eu vou manter também a decisão que eu apresento aos nobres pares, porque a alegação do gestor anterior é de que ele oficiou ao gestor atual e ele não o atendeu, não encaminhando os documentos para que ele remetesse ao tribunal. E, por isso, na justificativa dele, é que esses documentos não vieram aos autos. Ora, se quando ele era gestor titular ele não mandou, essa justificativa me soa como uma desculpa, porque ele tinha a posse dos documentos na época, ele era o gestor titular, e não fez a remessa. Então, eu estou mantendo a multa para os dois, para o anterior e para o atual. Eu vou pedir respeitosas vênias e sentidas vênias à eminente conselheira Marisa e vou manter na íntegra os dois votos que apresentei em relação à Sonora e o voto que apresentei em relação a Rio Verde. Continue em discussão. Bom, senhor presidente, eu acredito, e nós já discutimos muito aqui, que esse nosso tribunal não tinha, conselheiro Osmar, até pouco tempo, a ideia de que a gente pudesse divergir dos companheiros. E isso é um colegiado, isso é natural que aconteça. Nós temos visto isso, o conselheiro Irã, que assiste muito seguidamente as reuniões do Supremo, e todos nós acompanhamos as divergências existentes. Então, isso é muito natural que ocorra, e até salutar que ocorra, para que a gente possa, a partir daí, tomar nossas decisões, discutir e verificar aquilo que é melhor e avançar. É assim que a gente cresce, às vezes, divergindo. Nesse caso, para nós e a minha equipe toda, nós entendemos que os empenhos que ficam em resta a pagar, por exemplo, que podem ser processados ou não processados, eles não podem, no final do ano, deixar em aberto, sem que se o gestor aí cumpra a sua obrigação de encerrar o orçamento. Senão o orçamento não fecha, não há como fechar o orçamento. E, principalmente, porque nós temos casos, eu levantei casos nossos, de processos que o gestor enviou sem a comprovação do encerramento das notas de empenho e que depois, conselheiro Irã, foi utilizado. As notas, o resto, saldo, ele utilizou. E nós vamos saber depois que nós já tínhamos votado. Quer dizer, para evitar que isso aconteça, é salutar, ao meu entendimento, como o conselheiro Irã também já teve esse entendimento, de que pudéssemos fechar todo o orçamento sem deixar margem a que o gestor possa utilizar qualquer saldo de empenho em aberto. Deixar um saldo de empenho aberto, na minha concepção e da minha equipe, é justamente deixar a porta aberta para que possa ser utilizado. Não estou dizendo que isso é corrente, natural. Mas, se a gente vai falar na parte contábil, nós tínhamos que fechar o orçamento. E o fechar o orçamento é dizer, usei o saldo de empenho, não usei saldo de empenho. Tem restos a pagar, é processado ou não é processado. Eu acho que é uma forma de dirimir dúvida. Mas eu concordo com o conselheiro Irã de que cada um tem a sua forma de ver o processo. E peço vênia também para manter a minha posição. Então, só ilustrando, conselheira Marisa, a senhora reportou as reuniões, as sessões do Supremo Tribunal Federal. E o ministro Marco Aurélio é que tem hábito de dizer isso, né? A beleza do colegiado está justamente na divergência. E é na divergência que se chega a um bom resultado. Verdade. Eu tenho visto, ao longo desse tempo aqui, analisando o balanço, alguns gestores utilizarem da seguinte maneira. Chega no final do ano, para não dar déficit, é comum usar esse artifício contábil. Eles chegam a cancelar, inclusive, empenhos liquidados, o que, ao meu sentido, também é absolutamente incompatível com a legislação. Os não processados, talvez,
Então, o que acontece? No exercício seguinte, como Vossa Excelência... se me permite, isso nesses tempos do Brasil de hoje, das pedaladas fiscais, isso até é possível mesmo. Então, o que acontece? No exercício seguinte, que se reabre o orçamento do exercício seguinte, qual é a prática? Eles utilizam da seguinte forma: reconhecimento de despesa de exercícios anteriores e reempenho aquele valor que tinha ficado de saldo e que foi anulado no exercício seguinte. É um artifício contábil, no meu modo de ver, ilegal, mas é muito utilizado. Neste caso aqui, não há essa possibilidade, porque o saldo orçamentário que ficou do empenho não foi utilizado. Então, ele não se presta para agregar ao orçamento do exercício seguinte. Então, desta forma, fica bem claro o ponto de vista da eminente conselheira Marisa e o nosso. Desta forma, encerrada a discussão, como já houve a apresentação do voto relator e revisor, eu vou colher o voto do eminente conselheiro Osmar Jerônimo, se vota com o relator ou com a revisora. Com o relator. Aprovado por maioria, vai ao expediente. Passando, então, ao julgamento dos processos constantes da pauta do dia. Processo sob relatoria da eminente conselheira Marisa Serrano, os quais estão relacionados, identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Consulta a eminente relatora se deseja relatá-los em bloco, se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o eminente representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos seus pareceres. Senhor presidente, conselheiro Irã Coelho das Neves, conselheira Marisa Serrano, relatora, e conselheiro Osmar Jerônimo. Nos processos a cargo da conselheira Marisa, a Procuradoria ratifica todos os pareceres emitidos. Com a palavra, a eminente relatora para a leitura de seus relatórios e votos. Os processos sobre a minha relatoria, eminente senhor presidente, são os seguintes. Processo 4.125 de 2014, da Prefeitura Municipal de Ponta Porã, responsável Ludimar Novaes, convênio número 7 de 2013, cujo objeto são as atividades assistenciais. Eu acompanho o entendimento da CCCE e do Ministério Público de Contas e voto pelo julgamento desta prestação de contas como contas regulares. Processos 14.999, 14.998, 14.008, 14.010, 13.979, 13.798, 12.530, 15.932 e 15.930, todos de 2014, da Prefeitura Municipal de Jardim, responsável Ernei Barbosa. O assunto são atas de registro de preço número 76, 77, 75, 69, 68, 71, 73, 78 e 80, todos de 2014, respectivamente, para aquisição de material de expediente, serviço hoteleiro, materiais de pintura, equipamentos e materiais laboratoriais, materiais elétricos, medicamentos, lanches, camisetas, areias e tijolos. Eu voto por declarar regular e legal o procedimento licitatório na modalidade pregão presencial e a ata de registro de preço e pela remessa dos autos à inspetoria competente para que permaneça sobrestada até o final da vigência da ata. Voto no mesmo sentido no seguinte processo. 14.509, 2014, da Prefeitura Municipal de Aquidauana, responsável José Henrique Trindade, ata do registro de preço número 12 de 2014, para aquisição de peças originais para a frota de veículos. Quanto ao processo 7.732, de 2014, da Prefeitura Municipal de Aquidauana, responsável José Henrique Trindade, processo licitatório para aquisição de materiais pedagógicos e didáticos, eu acolho o entendimento da CCE e do Ministério Público de Contas e voto pela legalidade e regularidade do procedimento licitatório na modalidade pregão presencial. Voto no mesmo sentido nos dois processos a seguir, o 8.132 e 1.714, ambos de 2014, da Prefeitura Municipal de Jardim, responsável Ernei Barbosa, processos licitatórios números 18 e 3, ambos de 2014, para aquisição de equipamentos e materiais permanentes e de gêneros alimentícios, respectivamente. Quanto ao processo 17.631, de 2013, da Prefeitura Municipal de Bela Vista, responsável Renato Rosa, contrato administrativo 147, de 2012, para aquisição de gêneros alimentícios, observadas formalidades e requisitos legais aplicáveis à matéria, voto no sentido por declarar regular e legal a formalização do contrato e voto no mesmo sentido nos 7 processos a seguir. O 118.590 de 2012, da Prefeitura Municipal de Bela Vista, responsável Jair Bispo Evangelista, contrato administrativo 72 de 2012 para aquisição de medicamentos.
Contratos 8.411, 8.422, 8.425, 8.427, todos de 2013, da Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia, responsável Nilceia Alves de Souza, contratos administrativos 47, 51, 50 e 49, todos de 2013, cujo objeto de todos os contratos é o fornecimento de produtos para procedimentos na área da saúde. Processo 8.233/2013, da Prefeitura Municipal de Iguatemi, responsável José Roberto Arcoverde, contrato administrativo 68/2013. O objeto é manutenção preventiva e corretiva com o fornecimento de peças e mão de obra para veículos da frota municipal. Processo 8.261/2013, da Secretaria de Estado de Educação, responsável Marina Helene Badeca da Costa, ordem de fornecimento 52 de 2012 para aquisição de bicicletas. Quanto ao processo 195/2010, da Secretaria Municipal de Saúde de Corumbá, responsável Lamartine Costa. O assunto é o contrato administrativo 107 de 2009, cujo objeto é a locação de imóvel. Eu acompanho o entendimento da CCE e do Ministério Público de Contas e voto para declarar a regularidade e legalidade da formalização dos termos aditivos. Voto no mesmo sentido nos 8 processos a seguir. O 95.752 de 2011, da Prefeitura Municipal de Inocência, responsável Antônio Ângelo Garcia dos Santos, contrato administrativo 124 de 2011, cujo objeto são serviços médicos. Processos 8.548 de 2010 e 93.446 e também 93.734, ambos os três de 2011, da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, cujo responsável Vantuir Brasil Jacini, contrato administrativo número 31 de 2010, 34 e 38 de 2011, cujo objeto, respectivamente, é para fornecimento de alimentação, aquisição de peças para aeronaves e manutenção de aeronaves. Processo 8.988 de 2010, da Prefeitura Municipal de Aparecida de Taboado, responsável André Alves Ferreira, contrato administrativo 85 de 2010. O objeto é manutenção das centrais de PABX e manutenção de ramais telefônicos. Processos 9.069 e 8.335, ambos de 2010, do Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, responsável de Voncir Maran, contratos administrativos número 1.108 e 1.080, ambos de 2009, cujo objeto de ambos os contratos é serviço de cooperagem, limpeza, higienização, asseio e conservação. Processo 96.592 de 2011, da Prefeitura Municipal de Paranaíba, responsável Paulo Henrique Cansado Soares, contrato administrativo 282 de 2011, serviços de coleta, transporte e disposição final de resíduos sólidos. Quanto ao processo 4.091 de 2014, da Fundação de Cultura de Corumbá, responsável Márcia Rolon, contrato administrativo número 11 de 2014, para o fornecimento de alimentação preparada. Eu voto por declarar regular e legal o procedimento licitatório e a formalização do contrato. Voto no mesmo sentido nos 10 processos a seguir. 9.569 de 2013, da Secretaria de Estado de Educação, responsável Marina Helene Badeca da Costa, contrato administrativo 827 de 2013, da aquisição de acervo bibliográfico. Contrato 4.185 de 2014, da Prefeitura Municipal dos Dois Irmãos do Buriti, responsável Aldemir Volk, contrato administrativo número 10 de 2014, para aquisição de gêneros alimentícios. Processo 7.963 de 2013, da Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia, responsável Nilceia Alves de Souza, contrato administrativo 39 de 2013, para o fornecimento de materiais didático-pedagógicos. Processos 8.050, 8.053, 8.087, todos de 2014, da Prefeitura Municipal de Bodoquena, responsável Jun Itiada, contratos administrativos 113, 114, 133, todos de 2014, cujos objetos, nos dois primeiros, 113 e 114, da aquisição de pneus, câmaras e protetores, serviço de alinhamento e balanceamento, serviço de borracharia, e o 133 para aquisição de peças mecânicas. Processo 8.206, 2014, da Prefeitura Municipal de Aquidauana, responsável José Henrique Trindade, contrato administrativo 59 de 2014, serviço de manutenção de frota. E o 8.216 de 2013, da Prefeitura Municipal de Iguatemi, responsável José Roberto Arcoverde, contrato administrativo 37 de 2013, cujo objeto é serviço de assessoria e planejamento técnico agropecuário. Processos
8.355 e 84, ambos de 2013, da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos, cujo responsável é Wilson Cabral Tavares e Maria Vilma Casanova Rosa. Os assuntos desses contratos é o contrato de obras número 62 e 154 de 2013. De ambos os contratos é para a reforma de prédio. Quanto ao processo 10.823 de 1999, da Prefeitura Municipal de Corumbá, responsável Éder Brambila, contrato administrativo, é um contrato administrativo cujo objeto é serviço de limpeza pública. Eu acompanho o entendimento da DEAMA e o parecer do Ministério Público de Contas e voto por declarar a irregularidade e ilegalidade da execução físico-financeira do contrato e aplicar multa regimental no valor de 50 ferros ao ordenador de despesa por infração à norma legal. Processo 8.405 de 2013, da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos, responsável Maria Vilma Casanova Rosa, contrato administrativo número 65 de 2013, cujo objeto é a reforma de caminhão utilizado no combate a incêndio. Eu voto pela legalidade e regularidade da execução financeira do contrato. Voto no mesmo sentido no seguinte processo, o 8.174 de 2010, da Prefeitura Municipal de Selvíria, responsáveis José Dodô da Rocha e Jaime Soares Ferreira. O assunto é o contrato de obra número 51 de 2010 para pavimentação asfáltica. Quanto ao processo 7.692 de 2013, da Prefeitura Municipal de Paranhos, responsável Júlio César de Souza, contrato administrativo número 22 de 2013, cujo objeto é serviço técnico de gestão tributária. Eu voto no sentido por declarar a regularidade e a legalidade do procedimento licitatório na modalidade de pregão presencial e da formalização do contrato e aplicar multa regimental no valor de 30 ferros ao ordenador de despesa em razão da remessa intempestiva de documentos. Processo 8.234 de 2013, da Prefeitura Municipal de Iguatemi, responsável José Roberto Arcoverde, contrato administrativo número 67 de 2013, cujo objeto é a manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças e mão de obra para veículos multimarcas da frota municipal. Voto por declarar a regularidade e legalidade da formalização do contrato, aplicar multa regimental no valor de 30 ferros no ordenador de despesa em razão da remessa intempestiva de documentos. Processo 95.453 de 2011, da Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul, responsável Joselito Krug, contrato administrativo 141 de 2011 para fornecimento de peças mecânicas. Voto por declarar regular e legal a formalização do primeiro termo aditivo e a execução financeira do contrato administrativo, aplicar multa regimental no valor de 20 ferros ao ordenador de despesa pela não remessa de documentação obrigatória ao Tribunal de Contas dentro do prazo legal. Processo 21.087 de 2005, da Secretaria de Estado de Gestão Pública de Mato Grosso do Sul, responsável Ronaldo de Souza Franco, contrato de adesão número 26 de 2004, cujo objeto é fornecimento de vale transporte por meio de cartões. Observadas as formalidades e requisitos legais aplicáveis à matéria, voto por declarar regular e legal a formalização do 12º termo aditivo e a execução do contrato. Processo 95.810 de 2011, da Prefeitura Municipal de Cacilândia, responsável Carlos Augusto da Silva, contrato de obra 133 de 2011, cujo objeto é a construção de reservatório de água e perfuração de poço semi-artesiano. Eu acompanho o entendimento da DEAMA e do Ministério Público de Contas e voto no sentido por declarar a regularidade e a legalidade da formalização do 1º ao 4º termos aditivos e a execução financeira do contrato de obras e aplicar multa regimental no valor de 21 alfermes ao ordenador de despesa pela remessa intempestiva de documentos. Senhor presidente, em todos os processos aqui relatados, as multas arbitradas deverão ser recolhidas ao acontecer no prazo regimental e o resultado do julgamento será devidamente comunicado às autoridades competentes. Eram esses meus processos, senhor presidente. Em discussão, relatórios e votos da eminente relatora. Encerrada a discussão, passamos à votação na fase regimental. Como vota o conselheiro Osmar? Correlatora. Eu também acompanho integralmente a relatora. Aprovados por unanimidade, vão ao expediente. Processo sob relatoria do eminente conselheiro Osmar Jerônimo, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Consulta o eminente relator se deseja relatar-os em bloco, se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos seus pareceres. Senhor presidente, a Procuradoria mantém os pareceres. Com a palavra, eminente conselheiro relator, para a leitura dos seus relatórios e votos. Senhor presidente, conselheira Marisa, senhor representante do Ministério Público de Contas. Os meus processos são os seguintes.
Para o processo 5242 de 2007, prestação de contas de convênio do número 192 de 2004, celebrado entre o município de Campo Grande, por intermédio da Prefeitura Municipal e a Seleta de Campo Grande, tendo como responsável o senhor Nelson Trade Filho, prefeito à época, acolho a análise da unidade técnica e parecer do Ministério Público de Contas e voto pela legalidade e regularidade da presente prestação de contas do convênio e pela intimação do resultado deste julgamento aos interessados. Os processos abaixo, 30.22.2015, pregão presencial 86 de 2014, realizado no município de Amambai, tendo como responsável o senhor Sérgio Barbosa, prefeito, o processo 11.957 de 2014, pregão presencial 28 de 2014, realizado no município de Amambai, tendo como responsável o senhor Sérgio Barbosa, prefeito. O processo 18.641 de 2013, pregão presencial 21 de 2013, realizado pelo município de Dourados, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde, tendo como responsável o senhor Sebastião Nogueira Faria, o gestor. O processo 16.331 de 2014, pregão presencial 59 de 2014, realizado pelo município de Amambai, tendo como responsável o senhor Sérgio Barbosa, prefeito. Acolho a análise da unidade técnica e o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela legalidade e regularidade do procedimento licitatório na modalidade pregão presencial, pela recomendação ao atual responsável, no sentido de observar com maior rigor o prazo para remessa de documentos obrigatórios e no sentido de observar maior rigor no processo de remessa de documentos obrigatórios a esta Corte de Contas, pela intimação do resultado deste julgamento aos interessados e pela remessa dos autos à 4ª Inspetoria de Contas para subsidiar a análise das contratações dele decorrentes. Para os processos abaixo, 4489 de 2015, pregão presencial 92 de 2014, realizado pelo município de Amambai, tendo como responsável o senhor Sérgio Barbosa, prefeito. O processo 9192 de 2014, pregão presencial 22 de 2014, realizado pelo município de Bela Vista, tendo como responsável o senhor Renato de Souza Rosa, o prefeito. E o processo 13836 de 2014, pregão presencial 45 de 2014, realizado pelo município de Amambai, tendo como responsável o senhor Sérgio Barbosa, prefeito. O processo 11.571 de 2014, pregão presencial número 90 de 2014, realizado pelo município de Antônio João, tendo como responsável o senhor Celso Luiz Rodrigues, prefeito. O processo número 5.322 de 2014, pregão presencial número 6 de 2014, realizado pelo município de Sete Quedas, tendo como responsável o senhor José Gomes Goulart, prefeito. O processo 11.223 de 2014, pregão presencial 32, realizado pelo município de Bela Vista, tendo como responsável o senhor Renato de Souza, o prefeito. O pregão 11.397, o processo 11.397 de 2014, pregão no presencial número 41 de 2014, realizado pelo município de Coronel Sapucaia, tendo como responsável a senhora Nilceia Alves de Souza, prefeita. O processo 9.922 de 2014, pregão presencial número 16 de 2014, realizado pelo município de Caracol, tendo como responsável o senhor Manuel dos Santos Vias, prefeito. E o processo 16.741 de 2014, pregão presencial número 47, realizado pelo município de Bela Vista, tendo como responsável o senhor Renato de Souza Rosa, prefeito. Acolho a análise da unidade técnica e o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela legalidade e regularidade do procedimento licitatório na modalidade pregão presencial, pela intimação do resultado de julgamento aos interessados e pela remessa dos autos à 4ª Inspetoria de Contas para subsidiar a análise das contratações dele decorrentes. No processo número 5.176 de 2014, credenciamento número 3 de 2003, realizado pelo município de Ponta Porã, tendo como responsável o senhor Ludmar Godoy Novaes, prefeito. Acolho a análise da unidade técnica e o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela legalidade e regularidade do chamamento público, credenciamento número 3 de 2013,
pela intimação do resultado deste julgamento aos interessados e pela remessa dos autos à 4ª Inspetoria de Contas para subsidiar a análise das contratações dele decorrentes. Para o processo número 95.113 de 2011, contrato número 33 de 2011, celebrado entre o Ministério Público Estadual de Mato Grosso do Sul e a empresa Silvia Helena Fernandes Juca, EPP, tendo como responsável a senhora Irma Vieira de Santana, procuradora-geral à época, acolho a análise da unidade técnica e o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela legalidade e regularidade dos 1º ao 5º termos aditivos e do 1º ao 3º termos de apostilamentos ao presente contrato, pela intimação do resultado deste julgamento aos interessados e pela remessa dos autos à 4ª Inspetoria para análise da execução financeira do contrato. Para os processos abaixo, o número 4.100 de 2008, contrato 9 de 2008, celebrado entre o Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Secretaria de Fazenda e a empresa Itel Informática Limitada, tendo como responsável o senhor Mário Sérgio Lorenzeto, secretário à época, o processo 20.101 de 2005, contrato número 55 de 2005, celebrado entre a Fundação de Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul, FUNSAL, e a empresa Nealab Diagnóstico Limitada, tendo como responsável o senhor Rodrigo de Paula Aquino, diretor-presidente à época, e o processo 12.503 de 2010, contrato número 8 de 2010, celebrado entre o Estado de Mato Grosso do Sul por intermédio da Secretaria de Estado de Administração e a empresa AZ Informática Limitada, tendo como responsável a senhora Thier Iguchi, secretária à época. Acolho a análise da unidade técnica e parecer do Ministério Público de Contas e voto pela legalidade e regularidade dos termos aditivos ao presente contrato, bem como a execução financeira e pela intimação do resultado deste julgamento aos interessados. Os processos número 3.540 de 2006, contrato de adesão número 40 de 2006, ao contrato corporativo número 4 de 2006 SEGS, celebrado entre o Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul e o consórcio Taurus Card Frota, tendo como responsável o senhor Cid Roner de Castro Paulino, diretor-presidente à época. O processo 3.191 de 2006, contrato de adesão número 29 de 2006, ao contrato corporativo 4 de 2006 SEGS, celebrado entre o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul e o consórcio Taurus Card Frota, tendo como responsável o senhor José Elias Moreira, diretor-presidente à época. O contrato número 4.818 de 2010, contrato de adesão número 7 de 2010, ao contrato corporativo de número 3 de 2010, SAD, celebrado entre a Fundação de Trabalho de Mato Grosso do Sul e a empresa de conservação e anseio limitada, Scala, tendo como responsável a senhora Tânia Mara Garibe, diretora-presidente à época. E o contrato número 3.432 de 2006, o processo 3.432 de 2006, desculpa, contrato de adesão número 6 de 2006, ao contrato corporativo número 4 de 2006, SEGS, celebrado entre o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul e o consórcio Tauro Cardes Frota, tendo como responsável o senhor Gilberto Tadeu Vicente, diretor-presidente à época. Acolho a análise da unidade técnica e o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela legalidade e regularidade da formalização e teor do presente contrato de adesão ao contrato corporativo e da sua execução financeira e pela intimação do resultado deste julgamento aos interessados. Os processos número 2.641 de 2006, contrato número 5 de 2006, celebrado entre o município de Campo Grande por intermédio da Prefeitura Municipal e a empresa H2L, Equipamentos de Sistema Limitado, tendo como responsável o senhor Nelson Trade Filho, prefeito à época. O processo número 94.962 de 2011, contrato 63 de 2011, celebrado entre o município de Itaquiraí e a empresa Wolf Engenharia e Consultoria Limitada, tendo como responsável a senhora Sandra Cardoso Casoni, prefeita à época. O processo 1026 de 2011, contrato de adesão número 41 de 2010, ao contrato corporativo número 2 de 2007, SAD, celebrado entre a Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul e a empresa SH Informática Limitada, tendo como responsável o senhor Nelson Tobaro, diretor-presidente à época.
acolho a análise da unidade técnica e parecer do Ministério Público de Contas e voto pela legalidade e regularidade da execução financeira do presente contrato e pela intimação do resultado deste julgamento aos interessados. O processo número 56.300 de 2011, contrato número 1 de 2011, celebrado entre a Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul e a empresa Brasilis Consultora Atuarial Limitada, tendo como responsável o senhor Moacir Roberto Salles, diretor-presidente à época. Acolho a análise da unidade técnica e parecer do Ministério Público de Contas e voto pela legalidade e regularidade dos termos aditivos do primeiro ou segundo termos aditivos ao presente contrato, pela intimação do resultado deste julgamento aos interessados e pela remessa dos autos à 4ª Inspetoria de Contas para análise da execução financeira desse contrato. O processo número 727 de 2011, contrato número 6 de 2007, celebrado entre o entre a Fundação Municipal de Esporte de Campo Grande e a empresa Luger Serviço Limitada, tendo como responsável o senhor João Batista da Rocha, diretor-presidente à época. Acolho a análise da unidade técnica e o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela legalidade e regularidade do procedimento licitatório na modalidade tomada de preços, da formalização e o teor do presente contrato, do primeiro ao 5º termos aditivos e da execução financeira e pela intimação do resultado deste julgamento aos interessados. O processo número 1177 de 2009, contrato número 758 de 2008, celebrado entre o município de Dourados e a empresa Financial Construtora Industrial Limitada, tendo como responsável o senhor José Laerte Tetila, prefeito à época. Acolho a análise da unidade técnica e parecer do Ministério Público de Contas e voto pela legalidade e regularidade do procedimento licitatório, na modalidade concorrência e formalização do teor do presente contrato, pela intimação do resultado deste julgamento aos interessados e pela remessa dos autos à 4ª Inspetoria para análise dos atos de execução do contrato. E o processo número 5.920 de 2010, contrato corporativo número 6, celebrado entre o Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Secretaria de Estado de Administração e a empresa Viga Prestadora de Serviços de Conservação e Asseio Limitada, tendo como responsável a senhora Thier Iguchi, secretária à época, acolho a análise da unidade técnica e parecer do Ministério Público de Contas e voto pela legalidade e regularidade da formalização e teor do presente contrato corporativo, dos 1º aos 18º termos aditivos, pela intimação do resultado deste julgamento aos interessados e pela remessa dos autos da 4ª Inspetoria de Contas para servir de subsídio às análises dos contratos em adesão. Meus votos, senhor presidente. Em discussão dos relatórios e voto do eminente relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Como vota a conselheira Marisa? Com o relator. Eu também acompanho o relator em todos os processos, aprovados por unanimidade, vão ao expediente. Processos sobre a relatoria deste conselheiro, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul, os quais relatarei em bloco. Com a palavra, eminente procurador de contas, doutor João Antônio Martins Oliveira Júnior, para a apresentação dos seus pareceres. Senhor presidente, a Procuradoria mantém os pareceres. Senhores conselheiros, senhor procurador, os processos a meu cargo são os seguintes. 20.292 de 2014, que trata do relatório de inspeção ordinária número 8 de 2014, realizado no Fundo Municipal de Saúde de Selvíria, abrangendo os atos praticados pelo senhor Jaime Soares Ferreira, no período de janeiro a dezembro de 2013. O voto acolhe o parecer do Ministério Público de Contas, no sentido que seja aprovatada a seguinte decisão: pela regularidade e legalidade dos atos e fatos examinados, sem prejuízo da apreciação de outros não contemplados na referida amostragem, bem como de eventuais denúncias ou procedimentos autuados ou que vierem a sê-los posteriormente. Pelo arquivamento do presente feito, observados os requisitos regimentais. Pela intimação do resultado de julgamento aos interessados. Processo número 5.692, 2014, relativo ao pregão eletrônico número 2, de 2014, formalizado pela Secretaria de Estado de Administração, sob a responsabilidade da senhora Thier Iguchi Viegas dos Santos, do qual resultou a ata de registro de preço número 31, de 2014. O voto acompanha a manifestação do corpo técnico e parecer ministerial e propõe julgamento no seguinte sentido: pela legalidade e regularidade do mencionado procedimento licitatório, pela regularidade e legalidade com ressalva da formalização da respectiva ata de registro de preço, em razão da periodicidade superior a 1 ano,
pela recomendação aos atuais responsáveis, a fim de que se abstenham de formalizar futuros compromissos em desacordo com a periodicidade estabelecida no artigo 15º, parágrafo 3º, 2 da Lei Federal 8666/93, pelo retorno desses autos à segunda ICE para acompanhamento das contratações dele originadas. Pela intimação do resultado de julgamento aos interessados, processo número 15.454/2013, que cuida do pregão presencial número 92/2013, deflagrado pelo município de Paranaíba, representado pelo senhor Diogo Robarim de Queiroz, o qual deu origem à ata de registro de preço número 5/2013. O voto acompanha o posicionamento do corpo instrutivo e o parecer da Procuradoria-Geral de Contas e propõe acolhendo à Câmara a seguinte decisão: pela legalidade e regularidade do referido certame licitatório, bem como da formalização da ata de registro de preço dele decorrente, pelo retorno desses autos à AMA para o acompanhamento das contratações decorrentes, pela intimação do resultado de julgamento aos interessados. Esse mesmo voto para o processo número 17.147/2013, concernente ao pregão presencial número 90/2013, realizado pelo Fundo Municipal de Saúde de Aparecido do Taboado, sob a responsabilidade do senhor José Robson Samara Rodrigues de Almeida, do qual resultou a ata de registro de preço número 4/2013. Já no processo número 7.734/2013, que abriga o pregão presencial número 3/2013, formalizado pelo município de Três Lagoas, sob a administração da senhora Márcia Moura, o voto foi proferido nos seguintes termos: pela regularidade e legalidade do citado procedimento licitatório, pelo retorno dos autos à segunda ICE para acompanhamento das contratações dele derivadas, pela intimação do resultado de julgamento aos interessados. Voto nesse mesmo sentido para os processos 571/2013, pertinente ao pregão presencial 101/2012, realizado pelo município de Paranaíba, sob a responsabilidade do senhor José Garcia de Freitas, 9.559/2014, atinente ao pregão presencial número 18/2014, deflagrado pelo município de Itaquiraí, representado pelo senhor Ricardo Favaro Neto, 17.619/2013, que trata do pregão eletrônico número 28/2013, realizado pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, representada pelo senhor Luiz Serafim Dias, superintendente de apoio administrativo e operacional, 4.242/2013, relativo ao pregão presencial 5/2013, formalizado pelo município de Brasilândia, sob a responsabilidade do senhor Jorge Justino Diogo, 10.023/2014, que cuida do pregão presencial número 22/2014, deflagrado pelo município de Bataguaçu, representado pelo senhor Pedro Arley Caravina, 12.109/2014, que abriga o pregão presencial número 58/2014, levado a efeito pelo município de Mundo Novo, representado pelo senhor Humberto Carlos Ramos Amaducci, 12.477/2013, concernente ao pregão presencial número 37/2013, realizado pelo município de Paraíso das Águas, sob a responsabilidade do senhor Ivan da Cruz Pereira, e 9.417/2014, referente ao pregão presencial número 14/2014, deflagrado pelo município de Itaquiraí, representado pelo senhor Ricardo Favaro Neto. Quanto ao processo número 597/2013, que trata do termo de credenciamento número 152/2012, firmado entre o Detran MS, representado pelo senhor Francisco Libório Silveira, e a microempresa Garritano e Dourado Limitada, o voto possui o seguinte teor: pela regularidade e legalidade com ressalva da formalização do primeiro termo aditivo ao contrato, em razão da intempestividade da remessa a esta Corte, bem como da sua publicação na imprensa oficial, pela recomendação ao atual ordenador de despesa para que adote as medidas necessárias para a correção da impropriedade identificada, de modo a prevenir a reincidência, pelo retorno dos autos à segunda ICE para acompanhamento da etapa de execução financeira, pela intimação do resultado de julgamento aos interessados. Voto com o mesmo fundamento para o processo número 608/2013, que cuida do contrato número 122/2012, celebrado também pelo mesmo órgão ordenador de despesa, desta feita com a Clínica Médica Beatriz Limitada. Processo número 106.141/2011, que trata do contrato número 132/2011, firmado entre o município de Rio Verde de Mato Grosso, representado pelo senhor William Douglas de Souza Brito, e a empresa DIMAC Comportrate Comercial Limitada. O voto acolhe a manifestação do corpo técnico e opinião ministerial e propõe a decisão da seguinte forma: pela regularidade e legalidade do referido certame licitatório e assim, também, da formalização contratual, pelo retorno dos autos à segunda ICE para acompanhamento da execução financeira, pela intimação do resultado de julgamento aos interessados. Voto nesse mesmo sentido para os processos 2.697/2012, que trata do termo de credenciamento número 1/2012, celebrado entre o município de Paranaíba, sob a responsabilidade do senhor José Garcia de Freitas, e a microempresa HS Salgueiro e Companhia Limitada,
5.210/2014, que cuida do contrato número 30/2013, firmado entre a Câmara Municipal de Três Lagoas, representada pelo senhor Jorge Aparecido Queiroz, e a empresa Lamper Imagem e Digitalização Limitada. E 118.707/2012, que abriga o contrato número 329/2012, firmado entre o município de Três Lagoas, representado pela senhora Márcia Moura, e a empresa Pra Silva Engenharia Limitada. Já no processo número 2.962/2012, atinente ao contrato número 2/2012, celebrado entre o município de Riba do Rio Pardo, representado pelo senhor Robertson Luiz Moreira, e a empresa Brasil Máquinas e Equipamentos Pesados S.A., o voto possui os seguintes fundamentos: pela regularidade e legalidade do mencionado procedimento licitatório, pela regularidade e legalidade com ressalva da formalização contratual, em face do não encaminhamento da cópia da nota de empenho correspondente, pela recomendação ao atual ordenador de despesas, no sentido que adote providências necessárias à observância da regular instrução dos feitos, mediante o encaminhamento de todos os documentos previstos nas instruções vigentes, pelo retorno dos autos à segunda ICE para acompanhamento da execução financeira, pela intimação desse julgamento aos interessados. No que se refere ao processo número 11.123/2005, que trata do contrato número 31/2005, firmado entre o município de Ponta Porã, representado pelo senhor Flávio Caiate, e a FADEMES, Fundação de Apoio e Desenvolvimento da Educação de Mato Grosso do Sul, o voto acompanha a análise do órgão técnico e o parecer ministerial, no sentido que seja aplicada a seguinte decisão: pela regularidade e legalidade da execução financeira do estado de contrato, pela intimação do resultado de julgamento aos interessados. Este mesmo voto para os processos 23.478/2012, pertinente ao contrato número 61/2012, firmado entre o município de Três Lagoas, representado pela senhora Márcia Moura, e a Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul, e 2.642/2011, relativo ao contrato número 1 de 2011, celebrado entre a Secretaria de Estado de Fazenda, representado pelo senhor Mário Sérgio Maciel Lorenzeto, e a empresa Softplan Planejamento e Sistema Limitada. Já no processo de número 118.349/2012, que tem como objeto o contrato número 34/2012, tendo de um lado a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, representada pelo senhor Vantuir Francisco Brasil Jacini, e de outro a empresa Adelina Aparecida Ferreira Zampieri. O voto propõe o julgamento nos seguintes termos: pela regularidade e legalidade com ressalva da formalização do citado contrato, pela não remessa do subanexo 17 e assim também quanto à formalização do primeiro termo aditivo, em virtude do não encaminhamento do subanexo número 18. Pela recomendação ao atual ordenador de despesa para que adote as medidas necessárias para a correção da impropriedade identificada, de modo a prevenir a sua reincidência. Pelo retorno dos autos à segunda ICE para acompanhamento da etapa da execução financeira, pela intimação do resultado de julgamento aos interessados. Já no processo número 118.740/2012, pertinente ao contrato número 19/2012, firmado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, representado pelo senhor Vantuir Francisco Brasil Jacini, e a Cooperativa Agrícola de Campo Grande, o voto está consubstanciado nos seguintes termos: pela regularidade e legalidade da formalização do mencionado contrato, pela regularidade e legalidade com ressalva da formalização do primeiro termo aditivo ao contrato, em face da não remessa do subanexo 18 e da fase relativa à execução financeira, dada a remessa intempestiva a este tribunal. Pela recomendação ao atual ordenador de despesas para que adote as medidas necessárias para a correção da impropriedade identificada, de modo a prevenir a sua reincidência. Pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. Quanto ao processo número 5.645/2013, que trata do contrato número 10/2013, celebrado pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, representada pelo senhor Vantuir Francisco Brasil Jacini, com a empresa Clique TI Tecnologia Limitada. O voto propõe o julgamento da seguinte forma: pela regularidade e legalidade com ressalva da fase relativa à execução financeira, em decorrência da remessa intempestiva dos documentos a este tribunal. Pela recomendação ao atual ordenador de despesa para que adote as medidas necessárias para a correção da impropriedade identificada, de modo a prevenir a sua reincidência. Pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. Processo número 21.390/2012, que cuida do contrato número 50/2012, pactuado entre o município de Inocência, representado pelo senhor Antônio Ângelo Garcia dos Santos, e a empresa Marcante Promoções e Assessoria Limitada. O voto acolhe o parecer ministerial e propõe a seguinte decisão: pela regularidade e legalidade da formalização do primeiro termo aditivo e dos três termos de supressão ao mencionado contrato, bem como no que se refere à etapa da execução financeira, pela intimação do resultado de julgamento aos interessados.
No que tange ao processo número 21.646/2012, que cuida do contrato número 52/2012, firmado entre o município de Três Lagoas, representado pela senhora Márcia Moura, e a microempresa FCA, Comércio, Publicidade e Eventos Limitada. O voto acompanha o parecer ministerial e propõe o seguinte julgamento. Pela regularidade e legalidade da formalização do primeiro ao quarto termos aditivos, pelo retorno dos autos da segunda ICE para acompanhamento da execução financeira do contrato, pela intimação do resultado de julgamento aos interessados. Processo número 24.037/2012, que abriga o contrato número 79/2010, celebrado entre o município de Sonora, representado pelos senhores Zelida Antônio Magione e Yuri Peixoto Barbosa Valês, e a microempresa Lousada e Felipe Limitada. O voto acompanha o entendimento do corpo instrutivo e a opinião ministerial no sentido de que seja prolatada a decisão com o seguinte teor: pela irregularidade e legalidade do procedimento licitatório desenvolvido na modalidade de tomada de preço e, assim também, quanto à da formalização do respectivo contrato em face do não encaminhamento dos documentos relativos ao procedimento licitatório, pela aplicação de multa individualizada de 50 alfermes aos senhores Zelida Antônio Magione e Yuri Peixoto Barbosa Valês, respectivamente, ex e atual prefeito de Sonora, por grave infração à norma legal, concedendo-lhe o prazo regimental para efetuar o recolhimento em favor do FUNTC e, no mesmo prazo, promover a comprovação nos autos sob pena de cobrança judicial. Pelo retorno dos autos à segunda ICE para acompanhamento da execução financeira, pela intimação do resultado de julgamento aos interessados. E, por fim, senhores conselheiros, o processo de número 7.818/2008, que trata do contrato número 138/2008, firmado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, representada pelo senhor Vantuíro Francisco Brasil Jacini, e a empresa Dígito Tecnologia Limitada, em cujos autos o voto propõe a seguinte decisão: pela regularidade e legalidade da formalização do primeiro termo aditivo ao referido contrato, pela regularidade e legalidade com ressalva da formalização do segundo ao quarto termos aditivos, em face do não encaminhamento, embora justificado, do anexo 2 e do subanexo 18, pela regularidade e legalidade da execução financeira do contrato, pela recomendação ao atual ordenador de despesas no sentido que adote providências visando o atendimento das instruções vigentes, objetivando a correta instrução dos processos de prestação de contas encaminhados a esta Corte, pela intimação do resultado de julgamento aos interessados. São os votos de excelência que coloco em discussão. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Como vota a conselheira Marisa? Com o relator. Como vota o conselheiro Osmar? Com o relator. Aprovados por unanimidade, vão expediente. Encerrada a pauta do julgamento dos processos, passamos à fase das comunicações diversas. Com a palavra, os senhores conselheiros e o representante do Ministério Público de Contas para breves comunicações. Encerrada a fase das comunicações diversas e nada mais havendo a tratar, esta presidência vai encerrar a presente sessão ordinária, antes, porém, convocando outro para dia e hora regimentais. Está encerrado.